Olá, saudações. Ontem eu estava conversando na igreja, durante o culto, ou logo após o culto, com um irmão que se batizara na última semana, no último sábado. E eu estava dizendo sobre a minha alegria, de vê-lo se batizar, não só ele, como toda a família, a esposa e o filho. E eu dizia da importância desse ato. O batismo, ele é o único ato que realmente importa, não é? Em outras palavras, se tivéssemos que escolher todos os ritos da igreja, se tivesse que escolher apenas um ato, apenas um dogma, apenas um símbolo da igreja, do cristianismo, teria que ser o batismo, porque simbolicamente ele fala do homem que morre nas águas, morre e é sepultado simbolicamente nas águas e depois ressurge com novidade de vida, não é? E eu brincava com ele e disse: o importante é isso, o batismo. Todos os outros ritos da igreja são como perfumaria. Interessante. E eu estava lendo hoje e achei o verso, que coaduna com o meu pensamento. Olha aí. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre conduz-nos em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós não somos para Deus, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com a sinceridade e da parte do próprio Deus. Interessante. O apóstolo Paulo, eu sempre digo que o apóstolo Paulo é de fato o fundador do cristianismo, porque ele que espalhou ali, na sua circunvizinhança, o cristianismo puro. Inclusive ele discutiu com os pais da igreja, Tiago e Pedro, para que se prevalecesse o evangelho puro. Então ele diz, ora, em Romanos, nós, judeus e gregos, judeus, gentios, estamos todos mortos. E a única salvaguarda para a nossa vida é a ressurreição. E o único modo de ressurgirmos é por meio da cruz de Cristo. Ou seja, nós somos mortos na cruz com Cristo e ressurgimos para a novidade de vida. E como perfume,
nós devemos exalar os aromas cristãos para que as pessoas que nos circundam sejam tomados pelo gosto, pelo cheiro da vida. E essa vida é a vida íntegra de Cristo. Ou seja, somos mortos, andamos perambulando, fazendo, correndo, votando, ganhando eleições, perdendo eleições, mas, como diz Leporello, some tutti morti, estamos todos mortos. E a única maneira de retomarmos a vida é por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício, ele é aceito e demonstrado em comunidade pelo rito do batismo. Por isso, o batismo ele é a prática mais importante na cronologia não, na doxologia, vamos falar assim, na doxologia cristã. Então, o segredo é passar da morte, passar da total ineficiência, e aí sermos condenados ao inferno, à tumba, porque é isso que acontece quando você é condenado, você vai para a cruz, não é? Então você vai para a tumba. Estamos condenados. Só que a boa notícia é, não ficaremos nas tumbas, ou não continuaremos perambulando como homens mortos. Uma hora, esse Jesus que morreu na cruz, ele ressurge. E ao ressurgir, ele trará consigo nós, que outrora estávamos mortos. Um bom exemplo que a gente pode citar é o caso de João, o Batista. João, ele recebeu a Jesus na beirada do Jordão, e Jesus pediu o batismo, e ele disse, não, o senhor não precisa, o batismo é para pecadores. E Jesus insistiu, é importante, faça. Então, João o batizou, e pouco tempo depois, João, que estava morto, andando e batizando, foi capturado, né, pelo rei Herodes. E como ele era ferrenho crítico do rei, o rei achou por bem tirar-lhe a cabeça, não é? E isso aconteceu. Quando isso aconteceu, os discípulos de João falaram assim, eu acho que aquele Cristo não era o autêntico não, porque, veja, João está morto e Cristo não faz nada, não reagiu. E aí eles falaram, e agora, Senhor? Aí Jesus, assim, ele, né? Por que Jesus não teria reagido? Porque, sob o ponto de vista de Cristo, João já estava morto. Estava perambulando pela cidade. Enquanto fazia isso, ele pregava o Cristo. E quando ele perdeu a cabeça, naquela salva de prata, sob a visão de Cristo, ele apenas continuava morto. E quando Jesus ressurgiu na manhã do terceiro dia, o texto bíblico diz que vários daqueles que dormiam ali ao redor
ressurgiram com Cristo. Isso nos pode levar a pensar, né? Porque o texto não diz isso, mas a gente pode supor, não é? Especular, essa é a palavra, especular, que entre aqueles que ressuscitaram estava o João, né? O batizador. E aí se cumpriu a palavra, né? Porque João Batista, ele foi batizado na morte com Cristo. Porque morreu como mártir cristão. E ao Jesus levantar da tumba, levantou também esse baluarte, não é? Então agora eu estou imaginando que possivelmente ele tenha ressuscitado com Cristo. E isso, imagina, o discípulo de João vendo. Ah, então agora eu entendi. Quer dizer que o importante não é estarmos mortos ou vivos. O importante é estarmos com Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz, estejamos mortos ou estejamos vivos, isso não importa. O importante é estarmos com Cristo. Então essa é a mensagem nesta manhã. Que nós possamos ser cheiro de vida para a vida daqueles que nos circundam, nos avizinham, não é? Porque o texto diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como naqueles que se perdem. Porque a experiência do perfume de Cristo também pode trazer morte para aquele que rejeita, né, a sua fragrância. Jesus falando da sua volta, as pessoas perguntaram, mas como é que vamos saber isso, Senhor? Jesus finalizou a sua explanação dizendo, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Eu achei magnífico esse expressar de Jesus, porque agora não vou achar o versículo aqui, mas por que ele disse isso? Porque a carcaça, ela exala cheiro. A distância, você está no campo aí, uma vaca caiu morta lá, máximo um dia, 2 dias, ela já começa a exalar. E antes disso já começa aquela nuvem de urubus, não é? Procurando já a carcaça. E Jesus, ele disse, onde está o cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, observem-me. Eu sou aquele que exala perfume de vida para vida e de morte para morte. Se você aceitar a vida, ótimo, vamos ao céu. Se não, se você não aceitar a vida, automaticamente a escolha é morte. E a morte, ela diz Deus, né, a tudo. Por isso eu prefiro o perfume de Cristo, né, que espalha salvação abundante. Amém.